É com grande honra e satisfação que me associo este ato inaugural de uma iniciativa dirigida à sustentabilidade dos oceanos, que é a Fundação Oceano Azul, saudando a Sociedade Francisco Manuel dos Santos, na pessoa do seu vice-presidente. E aproveitando o ensejo, embora na ausência do presidente, Sr. Alexandre Soares dos Santos, para aqui anunciar publicamente que decidi agraciá-lo com a Grande Cruz da Ordem do Mérito Empresarial, que é mais uma vez o reconhecimento do papel nacional de um grande empresário, sensível a todos os grandes desafios da nossa pátria, mas também aos desafios universais, em que sublinharia a formação e agora o papel dos oceanos. Em tempo adequado, terei a honra e o prazer de proceder à entrega dessas insígnias, mas fica aqui feita a homenagem a Alexandre Soares dos Santos. Não é a todos os dias que em Portugal, ou mesmo na Europa, que uma fundação com estes fins e este acervo, do ponto de vista do calibre das pessoas envolvidas, do talento reunido, dos fundos comprometidos, se constitui. Devemos, por isso, celebrar com dignamente esta ocasião. Com efeito, tanto quanto me é dado saber, apesar da importância que os oceanos têm para a sustentabilidade do nosso planeta, e logo que têm para a nossa própria sustentabilidade, não há muitas fundações na Europa dedicadas exclusivamente aos oceanos. Para Portugal, para o nosso país, isto é ainda mais significativo, uma vez que, apesar do aumento manifesto da importância a nível mundial da agenda sobre a sustentabilidade do ambiente, o nosso país não conta com investimentos de vulto, com suficiente massa crítica no setor da conservação da natureza. E isso é uma menos-valia para o país como um todo, sociedade civil e Estado. Neste contexto, um investimento como aquele que é levado a cabo pela Sociedade Francisco Manuel dos Santos, a somar ao da sua conhecida fundação com o mesmo nome, através da Fundação Oceano Azul, é ainda mais valioso. E é valioso por duas razões. Primeiro, porque se foca nos oceanos. E os oceanos foram, são e serão sempre o traço distintivo de Portugal, da nossa identidade nacional. Segundo, porque poderá, espero, vir a influenciar outros grupos económicos, outras entidades, nomeadamente aquelas que se dedicam à exploração de recursos naturais, para que contribuam com peso e com compromissos firmes, como aquele que hoje é aqui selado, para a conservação da natureza. Minhas senhoras e meus senhores, são muitos os méritos desta iniciativa. Desde logo, através de uma fundação, dadas as suas perenidade e estabilidade, pode ser desenvolvido um trabalho de longo prazo. E os trabalhos de longo prazo, isto é, trabalhos com olhos no futuro, são decisivos para a sociedade portuguesa. De curto prazo, já temos demais no nosso país, em que o funcionamento do Estado não pode deixar de ser condicionado, como tem sido até agora, pelos curtos prazos, pelas legislaturas, por outros mandatos políticos. É tempo de olharmos para o médio e longo prazo. Pensar no longo prazo é pensar no futuro. E pensar no futuro é pensar nas gerações vindouras. Este é outro aspecto que eu queria realçar e está presente no espírito da nova Fundação. Dar força à solidariedade intergeracional, o que é muito importante para a sociedade portuguesa. Numa sociedade como a nossa, envelhecida, em que a clivagem entre gerações não é uma hipótese meramente académica.
é uma realidade muito preocupante de todos os dias. Outro serviço que a Fundação Oceano Azul pode prestar à sociedade portuguesa e de que somos deficitários, apesar dos progressos das últimas décadas, é procurar trazer o conhecimento científico, neste caso o conhecimento científico do mar, para o público em geral, para as portuguesas e os portugueses, para que eles compreendam melhor a essencialidade do seu equilíbrio ambiental e climático. Com efeito, o fosso entre cientistas e cidadãos em geral é um dos problemas da nossa sociedade. Melhoramos substancialmente em termos de produção de conhecimento. Melhoramos em termos de ligação entre o conhecimento e a atividade empresarial. Não chegamos aos portugueses. O fosso entre cientistas e cidadãos é larguíssimo. Temos de o reduzir drasticamente. O que tem a ver com a educação ambiental? O Governo, recentemente, através dos Ministros da Educação e do Ambiente, lançou uma nova iniciativa neste campo, sendo claro que cidadãos mais conscientes do ambiente são cidadãos mais predispostos a apoiar a sua defesa, a alterar os seus comportamentos, a contribuir ativamente para a conservação da natureza. Estamos a falar da literacia ambiental. Estamos a falar da literacia dos oceanos. Estamos a falar da educação dos oceanos. Eu subscrevo a ambição desta Fundação, apoiando totalmente o projeto da criação de uma geração azul, porque estou bem consciente da importância fundamental da sustentabilidade do oceano, construída a partir de todas as crianças residentes em Portugal. Uma palavra, finalmente, para o caráter internacional desta Fundação. Pelo que vejo, pelos ilustres membros dos órgãos do Governo da Fundação Oceano Azul que cumprimento, desejando as boas-vindas aos que vieram de fora de Portugal, são tantos os nacionais como os não nacionais, os mais prestigiados. E isso diz muito sobre a vontade da Fundação não ser só uma fundação portuguesa, ser uma fundação que projeta pensamento e ação à escala mundial. A internacionalização de Portugal passa pela atração do talento internacional para o país. Foi essa uma das mais-valias do nosso país ao longo dos séculos. Plataforma entre culturas, civilizações, continentes e oceanos. Foi assim que Portugal se fez nos séculos XV e XVI, indo mais longe do que iam outras sociedades europeias, deixando comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. E nós continuamos os mesmos, com alianças fundamentais nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Europa, mas também no continente africano, no continente asiático, no mundo latino-americano. É essa uma força nossa identitária. Permitam-me, ainda no plano dos cumprimentos à nova Fundação, que dirija uma palavra especial ao talentoso Presidente Executivo Tiago Piticunha. É uma força da natureza. Já notaram isso? Um pouco cansativo, mas muito brilhante. Reunindo inteligência, experiência, dinamismo e inconformismo. Será, temos a certeza, um grande presidente. Perdeu, de alguma maneira, tenho a dizer-vos, a presidência da República. Mas ganhou o país e ganhou o mundo em termos de projeção no domínio dos oceanos. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me agora que me debruce mais detidamente sobre a questão do mar. Seria escandaloso que o Presidente da República dela não falasse dessa questão que tanto apaixona os presentes. A agenda da conservação da natureza, com enfoque exclusivo, no caso desta Fundação, na conservação do oceano,
é muito importante à luz dos grandes desafios societais que vivemos. Como Presidente da República, saúdo esse papel. Mas também, como Presidente da República, vejo a Fundação num outro papel, que é, porventura, ainda mais importante: o de dar um contributo claro para que Portugal consiga virar a página da sua reaproximação ao mar. Porque há um consenso nacional em relação ao mar em Portugal. Mas, como muitos outros consensos nacionais, é um consenso implícito, que se vai explicitando, mas pela vontade de protagonistas, algumas das quais e alguns dos quais vejo aqui, mas que tem sido difícil de concretizar ao longo dos tempos. Desde o início deste século, em particular desde a Comissão Estratégica dos Oceanos, em 2004, que ouvimos e lemos que Portugal, beneficiando dos seus vastos espaços oceânicos, quase únicos na Europa, poderá vir a tornar-se um país diferente do que é hoje, diferente para melhor. Na realidade, podemos questionar-nos se, enquanto nação e enquanto sociedade, compreendemos verdadeiramente o valor da dimensão marítima do país. E eu penso que o comum dos portugueses não compreende. Ainda não compreende. Os presentes compreendem todos, mas há milhões de portugueses que não compreendem. Só contando com a sua zona económica exclusiva, Portugal tem 18 vezes mais mar do que terra. E isso, só por si, torna-o num caso sem paralelo na geografia europeia. Deste facto resulta que, ao invés de um Estado relativamente exíguo no contexto global, nos podemos e devemos perspectivar como a considerável nação oceânica que geograficamente somos. Porque somos. Só que não basta o tamanho. É preciso igualmente saber tirar partido dele para alcançar o crescimento azul que abrirá a Portugal a novas avenidas de desenvolvimento e bem-estar. E aqui conto, novamente, com a energia e o poder da Fundação Oceano Azul. Este virar de página que está em curso no nosso país e tem de chegar mais longe à consciência dos portugueses, é tão mais relevante quando se vislumbra hoje que o século XXI será o século da exploração necessariamente mais sustentável dos oceanos. Para os países costeiros e para os grandes países marítimos como Portugal, compreender e antecipar essa evolução é determinante para o seu sucesso como nações. Eu sei que estou longe de ser o primeiro Presidente da República a alertar para este desafio. Na questão de reaproximação de Portugal ao mar, é justo elogiar a ação do meu antecessor, o Presidente Cavaco Silva, que eu sei que esteve aqui hoje, a mostrar que continua presente, apoiando esta causa, deve ser referido a justo título, porque com ele o mar passou de um assunto lateral da política nacional para um tema com muito maior centralidade. Mas é justo que se diga também que antes desse legado, também o Presidente Mário Soares, apoiado pelo professor Mário Ruivo, ambos infelizmente desaparecidos já este ano, trouxeram pela primeira vez em muitos anos o assunto do mar à agenda do país. Mas o caminho não acaba aqui, começa aqui, ou recomeça aqui, ou continua aberto, convidando-nos a percorrê-lo. Tanto mais quando Portugal continua a estabelecer com o mar uma relação mais de coexistência passiva do que de aproveitamento ativo de oportunidades que ele oferece. E essas oportunidades residem não apenas na nossa dimensão espacial, não apenas no posicionamento geoestratégico, em que nos encontramos, no centro de rotas de navegação do hemisfério ocidental, residem na espantosa biodiversidade marinha que as áreas marítimas portuguesas contêm sem paralelo a nível europeu. Já notaram que por várias vezes eu disse que não há paralelo a nível europeu. É verdade. Mas esta realidade tem que ser potenciada. Tamanha e tão rica
biodiversidade necessita ser preservada, protegida, conservada, não apenas pelo relevo que tem para o equilíbrio ambiental do mar, mas por aquilo que encerra para a nova economia do mar. Economia desenvolvida de diversas formas. Aplicações na farmacêutica e na medicina, biomateriais, biocombustíveis, por exemplo. E neste domínio, pelo que entendo, o pilar da capacitação, que é um dos pilares da ação da Fundação Oceano Azul, poderá ser um forte estímulo à mobilização de iniciativas e energias para promover os clusters inovadores da bioeconomia azul em Portugal. Minhas senhoras e meus senhores, perante este quadro, que não é novo, que é conhecido, mas que vale a pena recordar, enquanto Presidente da República irei desenvolver os meus melhores esforços para que o país prossiga a sua trajetória de reencontro com o mar e que a faça no respeito máximo pela conservação da natureza e logo do oceano. Foi com a intenção de dar este sinal, aliás, que logo no início do meu mandato visitei, no que já constitui uma transição presencial no nosso país, o arquipélago das Ilhas Selvagens. Não foi uma bizantinice, foi uma opção pensada. Estas ilhas são um exemplo de como a proteção do ambiente marinho e da biodiversidade é um imperativo a prosseguir, o que no caso em apreço, a julgar pelo repto lançado por instituições internacionais, exigirá uma proteção acrescida da natureza subaquática desse arquipélago. Também no contexto da proteção do meio marinho, o anúncio feito pela Sra. Ministra do Mar, que é uma verdadeira apóstola desta causa, desde que iniciou as suas funções, com o seu empenhamento e a sua energia, de criação de um grupo de trabalho para estudar os desafios que se colocam a Portugal no tema das áreas marinhas protegidas, é uma boa notícia que eu queria aqui saudar. Sei que há muito ainda a fazer neste domínio em Portugal e sei que para sermos líderes na agenda internacional dos oceanos e mares, necessitamos de ser os primeiros a saber dar um exemplo de responsabilidade e compromisso com os valores da conservação do oceano. O que sou forçado a reconhecer não acontece ainda hoje. Mas nós, portugueses, temos uma capacidade de afirmação internacional indiscutível, que Vossas Excelências bem conhecem, que explica, nomeadamente, a capacidade que revelamos relativamente à eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas, contra as maiores reservas e prognósticos. É esse mesmo empenho que temos de colocar nesta luta pelos oceanos. Permitam-me terminar, que regresse à Fundação Oceano Azul, declarando que Portugal já necessitava há muito ter uma instituição assim, dedicada ao mar e oriunda da sociedade civil. Ela, aliada ao Oceanário de Lisboa, que é tão querido dos portugueses e com o qual poderá criar tantas sinergias, é uma das pedras estratégicas que faltava no tabuleiro. O tabuleiro em que o país joga a sua ligação ao mar, enquanto fator diferenciador na Europa, qualificador do país e dos seus cidadãos. No fundo, enquanto fator potenciador do seu desenvolvimento sustentável. Bem-ajam pela vossa iniciativa. O Presidente da República aqui está para agradecer em nome de todos os portugueses. Muito obrigado.